Salve, salve, guerreiros, tudo bem? Prazer ter a companhia de vocês aqui no nosso canal com a missão aí de resgatar as principais decisões dos nossos tribunais superiores com chance de cair aí na sua prova. Como vocês já vêm acompanhando há bastante tempo, o evento do TBT, que é voltado a resgatar as informações essenciais, aquela informação direta, objetiva sobre os julgados que vinha fazendo nas plataformas do GRAM e momentaneamente a coordenação entendeu por descontinuar. Nós vamos ter, continuando lá, os eventos de explicações, o spoiler, os eventos dos informativos, mas esse evento específico, que é de revisão, momentaneamente a gente estará fazendo a partir desse momento aqui pelo nosso canal. E com isso, peço o apoio de vocês. Vocês sabem que esse perfil de canal, ele não é aquele perfil que é monetizado, ele não tem essa finalidade. É uma missão mesmo pessoal minha, vocês que já acompanham meu trabalho há bastante tempo, sou muito grato pela oportunidade que a vida me deu de sair lá da minha atividade de boracheiro e vir galgando as minhas funções até me transformar num juiz federal, hoje a missão que exerço aqui no Foro Nacional de Brasília. Faço com amor, faço com paixão, faço porque sei o que vocês estão passando, vivi e até bem pouco tempo todas as dificuldades que vocês estão passando e sei principalmente o quanto importante é não só ter o contato com a informação dos julgados dos tribunais superiores, mas principalmente como é difícil a gente fixar essas informações diante do contexto de tantas decisões diárias que são disponibilizadas nas mais variadas formas aí pelo STF, pelo STJ. Então, sim, é necessário, por mais que a gente respeite quem pense em contrário, mas não tem como passar num concurso concorrido das carreiras jurídicas sem bater 1, 2, 3, 10 vezes a mesma informação. Se você ver o julgado e você já souber ele, maravilha, ótimo, sinta-se extremamente confortável, porque é isso mesmo que nós queremos. Agora, se você ainda sente aquela, tive o contato, lembro que vi, não fixei ainda, esse é o foco, esse é o nosso objetivo. Então eu convido vocês sabem que esse perfil do canal não é com vistas aí de auferir, de receber recursos, é um perfil diferenciado, não é o mesmo sistema das redes sociais. Peço o apoio de vocês, porque não tenho a finalidade de remunerar, mas sim quero ter o apoio, saber que vocês aí estão, de certa forma, se sentindo confortados, acolhidos, tá? E sabendo que vocês têm um canal de apoio com o Valcir, como vocês sempre tiveram, nas formas aí variadas. Continuo, com certeza. Peço que vocês continuem apoiando aí, nos prestigiando nos eventos dentro das plataformas do GRAM, mas a revisão momentaneamente, ao menos essa é a forma que eu encontrei de chegar até você e continuar levando adiante esse trabalho que eu considero ele fundamental. E você, que já está aí há algum tempo sofrendo com o mundo das provas, sabe do que eu estou falando, sabe da importância desse papel. Vamos lá, missão aqui, como eu falo, um pouquinho até mais objetiva do que eu fazia nos eventos do TBT pelas plataformas do GRAM, será resgatar diretamente o posicionamento jurisprudencial sobre aquele determinado assunto. Com uma diferença, a partir desse momento aqui no canal, para mim organizar um pouquinho, eu estarei fazendo por áreas, por matrizes. Hoje eu escolhi para iniciar com o processo penal de vocês. Vamos lá para ver o novo sistema do TBT que vocês passarão a enfrentar, a receber a partir de agora. Sempre terei para vocês a informação básica para pesquisa, eventualmente, de vocês, de qual a origem do julgado, o tribunal, quem foi o relator, qual foi o órgão que julgou e o número de identificação do processo, exceto aqueles casos que eventualmente nós tivemos uma decisão com processo sigiloso. E sempre passarei para vocês algo que eu tenho feito um sacrifício enorme, mas eu considero vital para vocês terem uma ferramenta diferenciada de revisão, um acelerador de revisão, que é aquela pergunta que eu sugiro que alguém familiar seu, alguém que você tenha conhecimento, ou mesmo você passe a trabalhar as revisões a partir de uma indagação, de uma provocação e não da leitura propriamente do posicionamento jurisprudencial. E lembro vocês, por que eu faço isso? Porque o nosso cérebro tem a tendência de nos tentar enganar. Ao colocar a informação direta, já há uma ativação da resposta e a gente fica com aquela sensação de isso eu já sabia, não precisava nem ter visto. E esse é o pecado mortal, porque nós temos a informação vaga. Observe, nesse exemplo que eu vou dar aqui, no nosso primeiro julgado de revisão, a coleta de depoimentos em fase de celebração dos acordos de delação premiada gera impedimento do magistrado para julgar a ação na qual o acordo produzirá os seus efeitos? E aí, o que você pensa sobre isso?
A gente sabe das questões de impedimentos, suspensões, a gente sabe que o Supremo já decidiu sobre isso, mas qual foi a decisão final dele? É por isso que eu falo da importância de não já partir direto para a resposta. Por isso que eu faço o acelerador, por isso que eu elaboro sempre esses questionamentos que vocês já conhecem, sabem e que vão continuar nos acompanhando. No caso específico, a posição do Supremo, da segunda turma, foi no sentido de que o magistrado que atuar na fase da celebração dos acordos premiados na seara penal terá aí o seu impedimento para atuar depois na própria ação penal que vier a ser proposta, que vier a ser distribuída, ligada àqueles fatos. Por quê? Porque isso gera a quebra da imparcialidade e, indiretamente, quando inobservado, gerará a nulificação do processo, gerando uma nulidade absoluta. Sabemos aí que isso está em voga a questão do mundo aí da Lava Jato, vocês acompanharam. Esse julgado especificamente, ele até é de uma questão do Banestado anterior, nem mesmo da Lava Jato, mas o foco central está aí. Então é assim, nesse formato, direto, objetivo, que nós vamos fazer a revisão. E vamos para o próximo julgado, colegas. O próximo julgado que eu separei para vocês, sempre falando que aqui estou fazendo um evento específico sobre processo penal. Vamos buscar um julgado lá da terceira sessão do STJ, cujo número é processo sigiloso, em que se discutia lá a quebra do sigilo de dados exige prévia identificação das pessoas investigadas. O que estava em jogo aqui era a situação lá do crime envolvendo a vereadora do Rio de Janeiro, uma quebra amplificada de quem estava nas imediações daquele fato, e a posição do STJ em relação a isso, que para a quebra do sigilo de dados armazenados de forma autônoma ou associada a outras informações pessoais, a autoridade judiciária não é obrigada a indicar previamente as pessoas que estão sendo investigadas. Citou-se aí os artigos 22 e 23 do Marco Civil da Internet, que eles não exigem essa individualização. Aí a defesa estava impugnando, questionando, os próprios provedores questionam muito isso, porque não se identificava quem eram as pessoas a serem. E a amplitude da quebra aqui era no sentido de quem estava nas imediações da torre de celular para captar e tentar identificar potenciais autores daquele delito. Veja, é um caso emblemático, um caso que ganhou muita mídia, chamou atenção, portanto, fiquem atentos para as provas de vocês, porque esse é um tema extremamente relevante. Marco Civil da Internet é o nosso mundo moderno, né? É a nossa ferramenta atual, e por isso aqui fica sempre esse alerta de ser um tema da hora que vocês precisam estar acompanhando seguidamente tudo que aparecer sobre ele, principalmente nesse caso da área do processo penal. O direito ao sigilo, lembrando, não é absoluto, admitindo-se as suas restrições quando imprescindível para o interesse público. No caso aqui, desvendar aí a origem, sim, os autores e os mandantes, eventualmente, de um crime tão bárbaro que foi o caso lá da vereadora do Rio de Janeiro. Segundo julgado, então, analisado, agora vamos partir para o terceiro. Vamos buscar um julgado do STF, do plenário do STF, em que se questionou, o tema central para a revisão de vocês é constitucional a previsão de afastamento automático do servidor público pelo seu simples indiciamento num crime de embranqueamento de capitais ou lavagem de capitais, crime do colarinho branco, enfim, todos os termos que se tem sinônimos aí para a lavagem de capitais. Afinal de contas, um servidor público que for simplesmente indiciado lá pela autoridade policial como um potencial autor ou partícipe de um crime de lavagem de capitais, por si só já gera o afastamento automático das suas funções de servidor público, conforme inclusive era a previsão do texto da lei que foi introduzido lá na Lei 9613, e a posição do Supremo, colegas, aqui foi no sentido de que não, que viola os princípios da presunção da inocência, da proporcionalidade e inclusive da isonomia, da igualdade entre os acusados, essa previsão que estava no artigo 17d da Lei de Lavagem de Dinheiro, quando ela estabelecia automático afastamento do servidor público pelo simples indiciamento. E aqui tem sua razão de ser pelo fato de que se justificou muitas vezes. Ser indiciado não significa que vai ser condenado, muitas vezes não significa nem mesmo que vai ser denunciado. Outro ponto, eu tenho uma pessoa
um coautor, eventualmente, que praticou o ato junto, que não é servidor público, ele não estará sofrendo sanções prévias, antecipadas. Ele, ao ser servidor, ele já estaria sendo punido com um afastamento, independentemente de qualquer condenação. Então, nesse ponto, foi o foco da atuação da decisão do Supremo, e aqui, inclusive, se deixou nesse julgado o alerta que, se aquela situação pontual exigir um afastamento, o fato é gravoso, o servidor efetivamente não corrobora com aquilo que se espera de alguém que detém parcela da representatividade da sociedade, nesse caso, nós temos a ferramenta da medida cautelar diversa da prisão, que poderá ser feito na forma, inclusive na fase do inquérito policial. Então, há, dentro de um juízo de proporcionalidade, outra ferramenta processual para se resguardar a sociedade naqueles casos em que assim for necessário fazer. Agora, não num critério frio, objetivo e automático, como era a previsão do artigo 17d, que o simples indiciamento chegou lá, teve uma notícia crime, a autoridade policial fez a coleta da prova, confirmou a materialidade e tem indícios de que o servidor era um ou o autor do delito de lavagem de capitais, automaticamente só o fato de ser indiciado já gerava o afastamento. É nesse ponto que foi declarado inconstitucional, então, a posição do Supremo sobre esse tema. Próximo julgado nosso a ser revisado nessa forma um pouco mais acelerada, né? A missão mesmo, é esse o objetivo que nós queremos aqui, só resgatar a informação central. É possível firmar a autoria criminal apenas com base no reconhecimento fotográfico? Esse foi um tema que muito se debateu. Esse julgado é do final de 2020, mas 2021 também nós tivemos N situações envolvendo essa questão, e a posição que se consolidou perante o STJ, e depois o Supremo também tem, é no sentido de que não é possível firmar a autoria criminal apenas com base no reconhecimento fotográfico. É isso que vocês precisam ter presente para a prova. Vai cair se é que vocês já não enfrentaram esse questionamento num dos concursos que prestaram. É tema da hora, é um tema novo, é muito comum no passado aquelas ferramentas pouco cuidadosas de se colocar pessoas, formas de identificar uma autoria de uma maneira um pouco rudimentar ainda. A gente sabe dos recursos eletrônicos que nós temos hoje, tecnológicos, que permitem você ter acesso às redes sociais e tudo mais, mas há que você ter sempre muita prudência, muito cuidado. O princípio da presunção da inocência por si só já leva, muitas vezes existem potenciais alterações de imagem hoje eletrônicas. A tecnologia veio para beneficiar, mas também para gerar seus transtornos. Então, nós precisamos ter o cuidado. Inclusive, não são poucas as decisões que o STJ tem anulado, especificamente na sua seção, na terceira seção, que cuida da área de processo penal e penal, por conta de condenações em que se tinha lá a materialidade. Tem um caso emblemático, eu não recordo o fato em si, mas teve um caso de um grande assalto a banco que ocorreu no estado de Santa Catarina no passado, em que a dimensão da altura da pessoa e outros fatos constatavam que não era a pessoa indicada pela imagem, e foi o motivo que levou o STJ a anular aquela condenação. Então, para nós aqui, para ficarmos com o posicionamento, a relembrança do que é a posição jurisprudencial sobre esse tema, aqui a decisão é da sexta turma, mas ela já é uma posição consolidada em todos os dois tribunais superiores, é no sentido de que não basta o mero reconhecimento fotográfico. Nós precisamos ter algo mais do que a simples apresentação de uma imagem fria para fazer isso. Inclusive, nós temos aqui as necessidades, inclusive, de que a própria vítima precisa ser ouvida em um juízo. Vocês sabem, aquela cisão de que a fase inquisitória, por não ter um contraditório lá da fase do inquérito policial, não nos permite pura e simplesmente validar no momento que o Valcir, o juiz, vai julgar um processo criminal, simplesmente pegar uma prova lá do inquérito e resgatar ela, principalmente uma prova oral, validando ela sem que ela tenha sido refeita no processo, na fase da marcha processual pura e simples do processo mesmo judicial. Então vocês sabem dessa cisão, não preciso relembrar, não é o foco aqui. Em outros momentos a gente vai ter oportunidade para relembrar alguns casos que tratam sobre isso. Mas
prova meramente fotográfica não é suficiente para identificar quem foi o autor, partícipe de qualquer crime nessa seara dos processos que nós temos. O próximo julgado que eu quero relembrar a vocês, ele parte do questionamento direito de prestar depoimento por escrito. Se aplica nas hipóteses em que os próprios titulares desse direito figuram como investigados ou réus. Vocês sabem que estamos falando aqui daquela polêmica envolvendo o presidente da República, envolvendo uma questão do julgamento, foi uma das últimas decisões do ministro Celso de Mello, quando ainda integrava os quadros de ministro do Supremo, a polêmica se o presidente da República ele também permanecia com o direito de prestar o seu depoimento por escrito quando ele próprio seria um dos investigados. Vocês sabem que tem nos contornos dessa questão todo o universo das imunidades, enfim, dos foros por prerrogativas, todas essas questões envolvendo, que está extremamente assim sendo ajustado ao longo dos últimos 5, 10 anos em termos de jurisprudência, hermenêutica constitucional do Supremo em relação a isso, mas especificamente nós sabemos que temos lá a previsão de que algumas autoridades, fruto não da pessoa em si, do Valcir, de quem ocupa o cargo, mas pela preservação das funções da independência, imparcialidade e tudo mais, que envolvem as competências desses cargos, eles têm as suas, a gente chama de prerrogativas, é um termo que hoje está bastante sendo combatido, porque parece com conotação de privilégio, mas algumas dessas autoridades, elas podem escolher dia, a hora, outras podem inclusive fazer a solicitação de que as dúvidas sejam remetidas na forma de questionamento, eles informarão por escrito quais são as respostas que eles gostariam de dar. Vejam, nesse ponto, o que foi a polêmica? Quando nós não tínhamos ainda enfrentado nenhuma situação específica de um presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, que são as pessoas que podem ser autorizadas a responder por escrito, podem abrir mão também, diga-se de passagem, mas a polêmica deu e a posição aqui do ministro, depois ainda esse tema está um pouco nebuloso, inclusive o presidente da República naquela situação foi lá e prestou depoimento presencialmente, mas a decisão do ministro Celso de Mello foi no sentido de que esse direito de prestar depoimento por escrito ele pertence apenas quando essas pessoas, essas autoridades, elas estejam na condição de testemunha ou vítima. A nomenclatura, a forma lá, que vocês vão ver lá do artigo 221, caput, parágrafo 1º do CPP, está dentro de um campo em que está direcionado à condição da coleta de prova na condição de testemunha ou vítima. Quando se trata do depoimento como réu, como potencial acusado, como potencial investigado, é deslocado. São ambientes diversos dentro do Código de Processo Penal. E por essa razão, nessa interpretação, o ministro Celso de Mello foi no sentido de não permitir, de não autorizar, de não contemplar esse direito quando essa autoridade é a própria pessoa investigada. Esse é o ponto, essa é a polêmica. Vamos ter aí, ao longo do tempo, não sei se vamos ter o desfecho da posição final, mas hoje o que temos, essa é a posição do Supremo em relação a esse tópico. Vejam, tá? Importante demais para vocês essa questão pela dimensão social que acabamos tendo. Próximo julgado, nosso acelerador traz aí uma decisão da segunda turma do STF, questionando se a reeleição ela prorroga a competência do foro especial de uma determinada autoridade que cometeu o crime, ou no momento em que há o fechamento de um primeiro mandato, por exemplo, um governador, aqui era um caso do governador do Mato Grosso, quando encerra o primeiro mandato, a competência privilegiada do foro especial, ela deixa de existir e aí há um declínio de competência, ou há uma prorrogação dessa competência pelo simples fato da manutenção do cargo, do exercício daquelas funções que levaram ao foro especial. E a posição que nós temos aqui é de que, na hipótese de reeleição para o mesmo cargo, há a prorrogação da competência do foro especial para enfrentar suposto crime praticado durante o primeiro mandato, não havendo que se falar aqui em declínio de competência. Então essa é a posição que nós temos sobre isso. Aqui, vocês sabem que em relação a essa questão do foro, temos muitas restrições recentes na interpretação.
está diretamente, o fato a ser investigado tem que estar diretamente ligado ao exercício daquela função, daquele cargo. Só assim nós vamos manter ele. Em todas as outras situações, o Valcir, por exemplo, tem foro por prerrogativa? Tem, na condição de juiz federal. Mas essa proteção minha, ela só está ligada a fatos que levem ao exercício do meu cargo. Vida privada não tem mais foro privilegiado. Esse é o ponto central. E aqui nós estamos falando de um governador que se reelegeu. Nós temos um deputado que se reelegeu, um senador que se reelegeu. Nós temos essas situações com potencial reeleição. Mas tem um julgado, nós vamos ver, não sei se nesse evento ou no próximo, a questão do mandato quando ele é cruzado. Ou seja, a pessoa praticou o ato quando ela era governadora, ou vamos pegar o exemplo mais clássico que foi aí, era senador e depois passou a ser deputado. Ambos os cargos têm a proteção do foro por prerrogativa, mas o exercício já não é do mesmo. Esse que nós estamos analisando agora era o mesmo caso, era o governador que foi reeleito, o mesmo cargo. Mas mesmo na hipótese, já antecipando, mesmo na hipótese desse cruzamento de mandato, quando ele acontecer de prorrogar, de não ter solução de continuidade, ele vai sim ser mantido. Nós vamos ter a oportunidade de ver e revisar também esse julgado mais adiante. Próximo julgado, a reincidência específica retira da mãe gestante o direito à prisão domiciliar como substituta do encarceramento preventivo. Vocês sabem que nós tivemos reforma do Código de Processo Penal já há alguns anos, estabelecendo que, primeiro, prisão preventiva passou a ser a exceção da exceção, tem que ser extremamente justificada. E também se elencou lá algumas situações em que, na medida do possível, não se deve ter a prisão quando tem lá terceiros que passem a ficar numa condição até mais prejudicadas. O que se busca aqui não é proteger a mãe, a gestante, nem o cuidador de uma pessoa com deficiência, mas sim a própria criança, o próprio feto, nesse sentido é uma proteção indireta para os terceiros, não propriamente a mãe aí, no caso do nosso exemplo, da nossa situação concreta, que é um delinquente, enfim, que praticou crime. O fato é que essa pessoa aqui, essa mãe, ela tinha, vamos imaginar, sido já presa por prática de roubo, furto, subtração, e posteriormente ela foi colocada em prisão domiciliar por conta da sua condição privilegiada de mãe gestante, e ela volta a praticar o mesmo crime de novo e é novamente sujeita a uma prisão em flagrante. Nesse caso, essa reincidência específica retiraria dela o direito, e a posição do STF foi no sentido de que a reincidência específica não afasta o direito à nova prisão domiciliar, como substituto da prisão preventiva. Está lá no 318A do Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, mãe de crianças é o caso nosso. Temos outras situações, tá? Deficiência, vejam, tá? As situações, desde que não tenha sido praticado com violência, grave ameaça, para proteger o filho ou o dependente nesse caso. Portanto, a posição jurisprudencial é que a reincidência específica não afasta o direito à nova prisão domiciliar. Cuidado, mas isso estamos falando da fase das prisões cautelares. Estamos falando daquela fase ainda que nós não temos um juízo condenatório. No momento em que nós passarmos a ter uma condenação definitiva, não significa que o 318A dará a essa mãe o direito eterno dela nunca ir para a prisão. Essa substituição, ela só é aplicada na fase das prisões cautelares, ou seja, antes da condenação definitiva. No momento em que tiver condenação definitiva, ela não terá como se manter em relação a isso. Esses são alguns alertas adicionais, é um tema assim bem recorrente também. Imaginem numa prova, não falei isso para vocês, mas imaginem a seguinte situação, no item da prova de vocês. Substituem esse ponto de interrogação e uma afirmação. A reincidência específica retira da mãe gestante o direito à prisão como substituto do encarceramento preventivo. É assim que vocês precisam treinar a mente de vocês. E vocês, para estudar, vão colocar sempre um ponto de interrogação. Essa é a linha, é assim que se passa em concurso complicado. Próximo julgado que nós temos envolve uma situação de uma autoridade, no caso aqui um ex-prefeito. Ex-prefeito
que condenado à prática de crime contra a administração perde como efeito secundário da pena o cargo anterior que ele exercia de professor, imagine a situação fática em que um professor do município ou do estado, ele vem a concorrer às eleições, é eleito prefeito e no exercício do cargo de prefeito ele pratica lá um crime de peculato, um crime contra a administração, um crime próprio da administração pública. E nesse ponto, ele vem a ser condenado a X anos de pena e que colocaria ele ao alcance da perda da função pública. Nós vamos ver logo na sequência isso, mas o cargo anterior também ficaria sujeito. Antecipo para vocês aqui que nós vamos ter na sequência uma situação envolvendo a questão da improbidade administrativa. Ao longo aí das nossas revisões, a situação se uma condenação por improbidade administrativa pode ser aplicada ou não dentro do mesmo processo, o afastamento do cargo anterior, a perda. Tem um caso emblemático aí de 2 delegados da Polícia Federal que praticaram um crime e um deles já era defensor público, não exercia um outro cargo, acho que eram os agentes da polícia, não eram delegados. E foi aplicado a pena para exterior, mas era a condenação lá no campo da improbidade. No campo aqui do direito penal, do processo penal em si, a posição é de que a condenação por crime de corrupção cometido quando o réu exercia o mandato de prefeito não gera a perda automática do cargo anterior que ele exercia, um cargo diverso, porque ele não tinha vinculação, eram atividades diversas, segundo essa posição, foi a posição da 5ª turma do STJ, não configura um efeito secundário dessa condenação penal. Lembramos lá que no 92, e eu peço a você sempre que eu falo isso, quem é aluno aí que está chegando agora, Vadmecum sempre aberto, vão lá, olhem o 92, grifem, destaquem, observem que na linha B, ele gera lá, ele define quando a condenação penal vai provocar a perda da função pública. E ela tem que estar lá no comando do dispositivo da sentença, mas ela ocorrerá em 2 casos. Quando o crime for contra a administração pública, a pena é menor. Basta ser condenado a uma pena igual ou superior a 1 ano, que já gera a perda da função pública. Para os outros crimes que não envolvam a administração pública, a condenação precisa ser de 4 anos ou mais, superior a 4 anos e 1 dia. Vejam, esses pontos, é assim que a gente vai revisando, pegando um caso concreto e colocando retalhos, como vocês acompanham sempre as minhas tentativas aí de ensinar ou passar ou demonstrar como é a fixação mais qualificada quando se trabalha com um caso real para mentalizar. Portanto, nesse caso especificamente, o fato da condenação ser por o exercício de um cargo, um agente político, não levaria naturalmente como efeito secundário, a perda de um cargo anterior também público. Esse é o ponto, essa é a posição. É um tema que pode oscilar na jurisprudência, portanto, é a posição que eu tenho para passar para vocês de uma decisão de 2020. Mais à frente poderemos ter um posicionamento diferenciado da 3ª sessão do STJ ou mesmo do Supremo, por isso tem que ficar atento. Esse é um tema que tão cedo não dá para se dizer que é pacífico. Em relação agora ao uso do habeas corpus como meio processual para a revisão da pena. Vocês sabem que a revisão da pena no processo penal ela faz a similitude do que nós temos na área civil, do processo civil da ação rescisória. Vocês sabem que a revisão da pena é um procedimento exclusivo da defesa. O Ministério Público nunca pode entrar pedindo a revisão no sentido de agravar. Poderia eventualmente com um HC para melhorar a condição, mas não é o comum, o praxe é que é a defesa que vai fazer isso. E a dúvida é, o HC ele poderia ser um substituto da revisão da pena? Você sabe que o HC ele teve a sua utilização muito alargada nos últimos anos, e hoje nós temos uma certa jurisprudência que a gente chama defensiva, em que os tribunais superiores passaram a começar a restringir a utilização por conta a expressão não foge, não é tão totalmente fora dos padrões, dizer que até é abusivo do uso do HC, porque ele virou substituto para tudo. E a posição, aqui é uma decisão monocrática da ministra Carmen Lúcia, que nós trabalhamos, ela fala no sentido de que o HC não é o meio processual adequado para pedir a revisão de pena condenatória transitada em julgado, pois ele não é substituto da ação de revisão prevista nos artigos 621
a 631 do Código de Processo Penal. Lembrando que esse também é um tema extremamente assim pontual, se cair na prova de vocês, é aquele tema que eu falo sempre. Olhem se não tem uma menos pior, uma resposta, porque é um tema que oscila. Ah, mas então se oscila não vai cair na prova. Não confie nisso. Dependendo das bancas, banca CESP, as bancas tradicionais, elas não têm esse cuidado, esse zelo todo, e não é descuidado, eles querem realmente saber se vocês, candidatos que se qualificam para o topo das carreiras jurídicas, estão por dentro do que está acontecendo. Então, eu sempre falo, numa prova, você não vai ter muita certeza absoluta de quase nada. Você tem que ir pela tática, até pela pressão do momento da prova. Solução, escolher a menos pior. Se não tiver outra questão, tem uma alternativa da prova de vocês, que fala fechado. Lá, saibam que mesmo que se afirmar lá que o HC não é o meio processual, fiquem na dúvida, porque esse é um tema aberto ainda. Porque nós já tivemos decisões, e muito embora a jurisprudência é torrencial, e ela é nesse sentido mesmo, que o HC não é esse faz tudo, esse posto Ipiranga aí que ele serve para qualquer coisa, mas nós sabemos que temos decisões dos tribunais superiores, dependendo lá o caso, quem foi, a gravidade, a urgência, em que eles validaram a utilização do HC. Então, cuidado, tem exceções em relação a isso. Lembrando que no caso da revisão, diferente da ação rescisória, não tem limite de prazo, inclusive a revisão penal ela pode ser proposta até mesmo depois de transitado em julgado, é um requisito, mas depois de cumprida integralmente a pena, e inclusive pode ser proposta por sucessores, o famoso CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Eles podem propor isso até mesmo depois que o condenado cumpriu a pena e faleceu. Por quê? Porque é a questão da imagem, a questão, quando é que ela cabe? Naqueles casos de ilegalidade da condenação, quando vier uma prova nova, que comprova a inocência. Vejam, a área do penal envolve o direito abaixo da saúde e da vida, é o bem mais precioso, a liberdade. Então ele é muito sagrado. Historicamente, a evolução do nosso sistema jurídico ele está em proteger demais essa questão da proteção do direito à liberdade. Tanto é que o HC ele é a ferramenta assim, que revolucionou o sistema jurídico, muito mais que anteriormente com a própria área civil, possível aqui no sentido aberto, né, comercial, todas as áreas empresarial, todas as áreas do falo no sentido de que a liberdade sempre foi merecedora de uma atenção especial do sistema jurídico, e nesse caso ela não tem um prazo, porque se ele é inocente sempre. Não importa se ele até mesmo foi condenado. E se ele foi condenado e cumpriu pena, e quem sabe até hoje, modernamente, tem até o direito, eventualmente, de uma ação indenizatória por prisão injusta e indevida. Você sabe, nós temos exemplos aí que vêm de fora, de anos de pessoas que ficaram recolhidas, depois vem a comprovação técnica de que elas eram inocentes por um surgimento de um elemento, um exame de DNA da vida aí. Situações do cotidiano involuntárias são excepcionais, mas que sempre nos colocam um certo temor, um cuidado muito grande para quem é magistrado de saber se está realmente condenando a pessoa que merece ser condenada. Há aí sempre uma necessidade de uma boa, não significa dizer que na dúvida você coloca na rua quem merece estar lá dentro que pecou, mas o cuidado tem que se ter em relação a isso. Vamos dar sequência aqui, o próximo acelerador de revisão que eu quero deixar a vocês, também é um tema bem interessante, terceira sessão, STJ, conflito de competência. Um colega meu da Justiça Federal da Primeira Região estava aí discutindo com um colega da Estadual quem seria o competente para julgar uma pessoa que foi flagrada transportando folhas de coca, 4 quilos, oriunda do exterior, que era destinado ao uso de terceiros. Aqui, inclusive, tocava aí na suposta utilização para um ritual indígena. Mas o foco aqui central não está nem nesses detalhes dos pormenores do caso concreto. O ponto central aqui é realmente transportar folhas de coca configura já um crime de tráfico, um crime de drogas, ela é uma droga em si, o enquadramento típico é esse, e de quem é a competência quando se toca o elemento de que ela veio do exterior. E a posição do STJ, da terceira sessão, foi de que a folha de coca, no seu estado natural, não se enquadra no conceito de droga. Então, essa é a primeira informação que eu quero que vocês relembrem, nós já trabalhamos sobre isso. Fixem, droga, folha de coca não configura. Ela é, na verdade, enquadrada como planta proscrita, proibida, que
pode originar substâncias entorpecentes. Vocês lembram? Cláusula penal aberta, o conceito de droga está lá definido numa portaria, não é no normativo, não é na lei especificamente, e lá tem a normatização que a planta proscrita tem um enquadramento diverso do que a cocaína, a maconha e tudo mais. E aqui especificamente, por ele envolver uma questão de transporte de algo que veio oriundo do exterior, aí já toca lá as competências do artigo 109, em que a União se comprometeu internacionalmente a combater, portanto passa a ter interesse, e nesse caso específico, especificamente em virtude da competência ter a origem do exterior, e ela está naquela sequência que não teve ainda a quebra, a pessoa que foi flagrada era a pessoa que foi buscar no exterior, então nesse caso especificamente foi mantido a competência da Justiça Federal. Cuidado, esse é um tema sempre muito sensível, competência penal. Você tem muitas vezes produtos que têm sua origem no exterior, mas que nem por isso eles ficam na alçada da competência federal, porque quando há o rompimento da sequência, já imaginamos lá, importação, lá, contrabando, descaminho, envolvendo aí produtos proibidos, não proibidos e tal, envolvendo lá cigarros do Paraguai e tantos outros exemplos que nós temos. Tem que se ter a noção de sequência de ingresso. Se está naquela sequência que vem, mais ou menos esse é o marco. A gente brinca aí muitas vezes que para ser federal estão exigindo que tenha a foto lá da placa flagrando passar, transferindo transpondo a área territorial, do marco territorial da fronteira, né? Não precisa, não é nesse ponto, mas assim, se já trouxe, se já ficou num depósito, se já passou pela mão de um terceiro, um intermediário, e só depois foi flagrado, já há um rompimento, mais ou menos como um rompimento do nexo causal lá do civil, da responsabilidade civil, mais ou menos é nessa linha. Sugiro a vocês, vamos ter outras oportunidades de discutir sobre competência nas nossas revisões aqui, mas esse é um tema que não tem como ser teórico. Deixem de lado um pouco, eu vou usar a expressão até preguiça, de pegar tudo prontinho lá da aula, lá da graduação, que aquilo é insuficiente. É jurisprudência, e é caso a caso, porque qualquer detalhe leva a jurisprudência a firmar de um jeito ou firmar de outro o seu posicionamento. Tem que estar atento. Mas é impossível dominar tudo. Com o tempo, a lógica vai fazendo surgir na sua cabeça a compreensão do porquê que decidiu desse jeito nesse caso, porquê que está no outro. Isso que eu falei para vocês. O rompimento da sequência é uma das coisas que sempre me fez ter a segurança sobre essa questão das competências quando envolve esse elemento humano. Nós vamos trabalhar a revisão, por exemplo, de um caso de um brasileiro que cometeu um homicídio na Austrália, acho que foi, e que estava o processo tramitando lá na vara da Estadual do Rio de Janeiro, e depois chegou no Supremo, acho que foi o Supremo STJ, e foi anulado o processo para entender que o juiz é incompetente. Por quê? Porque ele é um crime cometido no exterior, o Brasil assumiu compromissos nesse caso, se tem tratado de bilateralidade ou não, ou de recursos de proteção de direitos humanos como um todo, o Brasil tem, se o Brasil, a República Federativa tem, nesses crimes que envolvem a esfera internacional, por mais que seja brasileiro, por mais que ele foi flagrado aqui, foi preso, vai extraditar ele? Não pode, é proibido. Mas não impede do Brasil de processar a pessoa quando ela cometeu um crime lá fora, se aqui for punido também. É claro, tem que se ter essa dupla tipicidade, essa dupla punição em cada um. Assuntos para nosso direito constitucional, nas nossas revisões de direito constitucional, quando nós tratarmos de extradição, nós vamos abordar essa situação pontual também. Vamos lá, na sequência, acelerando um pouco aqui. Agentes de guarda municipal podem realizar diligências voltadas à coleta de provas destinadas à persecução penal e realizar prisões. É possível lá os guardas municipais poderem sair fazendo a diligência. Aqui o fato é que eles tinham uma barreira, supostamente na origem, para fazer averiguações de trânsito, acharam alguém suspeito, saíram em perseguição, flagraram que ele portava drogas e inclusive ingressaram na casa dele fizeram a apreensão de drogas até uma quantia maior. É sempre um grande embate essa questão, mas a posição aqui, linha geral, é de que, óbvio, guarda municipal não tem, dentre as suas atribuições constitucionais e legais,
tanto no texto constitucional quanto no texto da normatização infraconstitucional, competência para coletar provas, realizar atos de persecução penal. O 144, parágrafo 8º, é muito claro em relação a isso. Óbvio, regra geral, quando eu falo cuide, tem que analisar o aspecto fático da prova de vocês. Essa é a regra. A função deles é cuidar da proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Mas não vamos esquecer, todo cidadão pode realizar, e eu deixei aqui uma pergunta um tanto quanto capciosa. Ele nunca pode, cuidem a forma da redação, porque ele poderá, dentro do seu exercício, se ele fizer uma apreensão de um veículo, numa barreira policial, e ele perceber lá dentro que tem drogas, por exemplo, um grande carregamento de drogas, obviamente ele vai acionar a autoridade policial, ela vai comparecer e aquela prisão vai ser levada a efeito, vai ser registrada e a prova não vai ser anulada. Ele, então, portanto, ele pode. Mas então ele é obrigado a liberar, segundo essa decisão da 6ª turma, o veículo e ele foge. Não, não é isso. Ele pode fazer a contenção como qualquer cidadão pode. Inclusive nós, qualquer um de nós, pode, numa situação de flagrância, efetuar a prisão em flagrante de quem esteja aí num estágio de flagrância. Naquele caso, o que teve aqui é que aquela diligência adicional é diferente de uma perseguição. Cuidado, que se a descrição na prova de vocês vem com um contorno um pouquinho diferente, normalmente o examinador ele não vai ser tão, ou usava a expressão de novo, preguiçoso e copiar-colar o que é a decisão lá do... Às vezes ele dá um contorno um pouquinho diferente até para tornar o significado, para pegar o candidato mais adormecido, que leu assim uma vez superficialmente, viu no evento do Valcir, no vídeo do Valcir, a noção de que guarda municipal não pode, e ele dá uma distorcida, e o cara acha que é a mesma coisa e não presta atenção nos detalhes. Se for dentro do regular exercício, ele pode, e aquilo vai ser validado. O que não pode é ele passar a fazer investigação. Ele, por exemplo, o limite dele era o veículo, trânsito, invadir a casa, ver que lá embaixo do colchão, dentro do banheiro, lá no galinheiro, não sei aonde, embaixo da pedra, da entrada da casa, tinha droga armazenada. Isso já é estender demais, e é nesse ponto, é por essa razão que a posição foi no sentido de decotar, anulando a prova produzida a partir dessa diligência errônea. Então, esse é o cuidado, esse é o alerta. Tem que estar atento. Nós, ponta final, não podemos se contentar com o básico. A gente tem que estar, vocês estão se predispondo a exercer as funções mais nobres, mais que pagam melhor, mas também geram a vocês uma exigência maior. Não é para qualquer um, por isso que vocês sofrem muito para passar no concurso, até em demasia, mas é a forma que tem para separar o grande grupo dos que todo mundo gostaria de ter a estabilidade de um bom cargo que remunera super bem, mas pouquíssimos se predispõem efetivamente a fazer o que vocês estão fazendo. E é por isso, né, que tem o lado bom e o lado ruim, e uma delas é a atenção, o treinamento da nossa mente para identificar essas situações. Portanto, colegas, tá, vou encerrando por aqui, mais ou menos já dei a minha programação originária aí do tempo que eu estou tentando deixar esses nossos vídeos, aulas, mais ou menos nesse formato. Esse nosso primeiro encontro, espero de coração que tenha sido útil para as revisões. Como eu falo, muitas vezes, se é o primeiro contato que você está tendo com esses julgados, peço a gentileza que você veja aí a identificação, vá lá nos nossos eventos que a gente explicou todos esses julgados com mais detalhamento. Aqui o foco é uma simples restabelecimento da posição final mesmo. As maiores explicações a gente reserva lá para os eventos destinados a isso. Aqui o foco é resgatar mesmo a informação. Espero de coração que vocês estejam gostando desse novo formato do TBT. Peço, se você está gostando, que ele é útil, colabore conosco. Vocês sabem, eu preciso voltar e tenho meu pouco tempo destinado, quero colaborar com vocês, mas eu preciso fazer esses eventos serem ao vivo, como eu fazia no tempo da plataforma, porque eu não tenho tempo para fazer edições, essas situações. Só que as ferramentas aqui que nós estamos utilizando, elas têm um padrão mínimo aí. E o meu canal, como vocês sabem, eu não sou uma pessoa tão afeta a isso. Eu preciso da colaboração de vocês para a gente fazer essa divulgação, chegar aos interessados, para que a gente tenha uma visualização
Não estou pensando em ganhar recursos, como são aí o pessoal que ganha a vida aí fazendo vídeos para a internet. Meu foco é só ter a liberdade de poder fazer esses eventos passarem a ser ao vivo. No momento que eu puder, tiver a disponibilidade, nem que seja um evento mais curto, mais longo, mas que eu consiga entrar ao vivo para deixar esse material para vocês. Então é nesse sentido, e eu sei que isso aqui, no fundo, acaba ajudando muito a preparação de vocês. Então, se você está gostando aí, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha. Você sabe que eu não sou muito disso, mas feliz ou infelizmente nós estamos usando a ferramenta que nos é disponibilizada aqui, e a regra da casa é essa, e nós temos que nos adequar às regras deles, agradecendo a oportunidade que eles nos dão de nós chegarmos a, no meu caso, eu consegui ajudar você aí no seu momento, na sua casa, no seu local em que você está fazendo a abordagem, análise. Serão muitos, tá? Se Deus me permitir ter tempo aí, serão muitos outros encontros que nós teremos na sequência. Eu vou tentar fazer uma grande revisão geral de tudo que a gente já teve. Então eu conto aí com o apoio de vocês. Abram aí o coração de vocês, transmitam aos colegas, às pessoas que você sabe, concurseiros ou não, porque sempre isso é importante para atualizar a vida profissional de todos vocês. Gente, fico por aqui e aguardo vocês. Deixo o convite para você acompanhar aí os próximos vídeos que estarão aí no nosso canal com a mesma missão aí de resgatar, de tentar trabalhar um tijolinho a mais na caminhada rumo à aprovação de vocês. Até mais, obrigado!